E aí, turma, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem? Como tem passado? Espero que estejam todos bem, protegidos aí. Vamos lá para mais um tema, mais um vídeo. Na verdade, gente, esse assunto, filhos, ele tem me impressionado a gente não esperava que as pessoas tivessem tanto interesse nesse assunto, né? E é muito legal saber que são assuntos que têm sido relevantes para a vida de vocês e nós esperamos que eles estejam acrescentando algo para vocês, assim como tem acrescentado a nós, né? Realmente, é importante ver que está atendendo não só a expectativa, mas a necessidade, a gente acredita, né, das pessoas. Isso. Isso que é fundamental, né? Se não alcançar isso, fica meio sem sentido as produções às vezes. E dando continuidade, né, a essa caminhada de fala sobre os filhos, hoje a gente vai falar sobre a importância, né, qual que é a influência que o pai e a mãe têm na vida de um filho. O quão é importante essa influência, né? Na verdade, assim, uma coisa tem que ficar muito claro para nós. Nós sempre influenciamos os nossos filhos. Sempre. Não tem como nós não influenciarmos, né? Até mesmo aquela situação que muitas vezes o pai é ausente ou a mãe é ausente e fala assim, não, mas não conviveu, não teve, então não houve influência. Até a ausência, ela vai trazer uma influência na vida dos filhos, né? E já que nós vamos influenciar nossos filhos de qualquer forma, por que não influenciar de uma forma relevante, de uma forma positiva, né? Já vai pensando nisso. Nós estamos, de alguma forma, marcando a vida dos nossos filhos, né? E hoje nós vamos ouvir duas pessoas fizeram 2 depoimentos curtinhos, mas eles já são homens, eles já são adultos e eles vão contar um pouquinho como que os pais marcaram a vida deles, como os pais foram relevantes na vida deles. Vamos ver? Acompanhe aí. Fala pessoal, me chamo Felipe Graciano, tenho 30 anos e hoje eu sou o que sou por conta dos meus pais. Se não fossem eles, não sei como é que minha vida seria. Mas com certeza eles foram muito relevantes para minha formação de caráter, para minha formação de valores e tantas outras coisas que eu poderia aqui mencionar. Mas minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos, então a maior parte da minha vida, muita coisa sobre o meu caráter, sobre isso que eu falei de valores e educação, foi muito do meu pai. E uma das coisas que eu poderia começar, que eu acho que isso foi uma coisa que eu guardo muito na minha vida até hoje. Hoje eu sou casado, já vai fazer 2 anos, então sou novo aí de casado, mas conheço a minha esposa faz 3 anos, então foi muito rápido. E casando eu percebi quanto isso fez diferença a vida dos meus pais na minha vida. Então, por exemplo, eu nunca vi meus pais brigando, nunca vi meu pai falando alto com a minha mãe. Lógico que vi algumas discussõezinhas básicas, mas nunca vi meu pai desrespeitando a minha mãe, nunca vi eles falando mal do outro ou discordando de algo na nossa frente ou mostrando que eles não eram um time. Então isso foi muito bom, eu tive um bom exemplo dentro de casa. Eu nasci numa família cristã, então meus valores e parte étnica e tudo mais de educação foi totalmente cristã, então eu tive um bom exemplo dentro de casa, mas meu pai mostrava muito esse exemplo para mim. Minha mãe também, de honestidade, de valores, de como respeitar as pessoas, de como ser como um cristão e como ser como uma pessoa dentro da sociedade, né?
de como é importante ter uma boa educação e estudar. Então eu vi muitos meus pais sendo muito amigos das pessoas, fazendo amizades verdadeiras e vivendo isso, se doando pelos outros. Então eles foram muito importantes para isso. Hoje eu vejo que isso que eu vi neles, eu tenho muito disso também. Então eu acho que os pais são espelhos, né, para a vida dos filhos e meu pai, ele foi muito importante. Eu acho que todo filho ele não consegue ser totalmente aberto com o pai, mas talvez por alguma falha do pai, às vezes não vê o filho como um amigo e não só como aquele que não mostra fraqueza. Isso foi uma coisa que eu senti um pouco de falta. Meu pai não mostrava tanta fraqueza, ele sempre falava algo mais, vai lá, faz, mostrando que ele era forte, então eu deveria também ser forte. Isso talvez eu não faria com meu filho. Não estou falando que meu pai fez algo ruim nem nada, foi muito bom, como eu disse no início. Meu pai é um pai incrível e eu agradeço muito a Deus pela vida dele, né? Ele me ensinou muita coisa incrível, especial, e se não fosse ele eu não estaria aqui, não seria quem eu sou hoje. Então isso pro casamento foi muito bom pra mim, porque eu vi esses exemplos dos meus pais e isso refletiu muito na minha vida. E esse meu relacionamento com meu pai, eu acho que poderia ter sido melhor. Tanto da parte dele, talvez como da minha parte também, no sentido de conseguir se abrir mais, de falar das fraquezas dele, dos erros que ele cometeu e contar mesmo as histórias, não falar, já errei muito disso e eu sei muito disso. Então eu vejo que muitos pais fazem muito assim pro filho, eu sei do que eu tô falando, então me ouve, porque eu sei que eu tô falando, que eu já passei por isso. Mas eles não contam mais as histórias. Então eu acho muito relevante os pais tentarem ser amigos dos filhos, independentemente dos erros dele ou se eles fizeram algo que eticamente foi totalmente rude ou feio, mas tentar criar um relacionamento de abertura um com o outro, onde um conta suas falhas e o outro também conta. Então eu acho que totalmente é muito importante os pais hoje tentar criar esse ambiente de abertura com os filhos. Falar, olha, eu errei nisso, sair para tomar um café, perguntando, e aí, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Não só aquele momento que vai ir para um trabalho, ou vai levar para a escola, ou é um dia assim, né, qualquer e você pergunta rápido. Não, eu acho que sair com o filho para um momento a sós, como um date, né? Você marcar um compromisso quando você está conhecendo uma garota ou a mulher conhecendo um cara, quando você vai conversar, eu acho que é de extrema importância o pai fazer isso com o filho, o pai também fazer isso com a filha e a mãe também fazer isso, né? Eu acho que os filhos se identificam, os homens, né, se identificam mais com os pais e as meninas mais com as mães. Então eu acho que se a gente tivesse essa abertura, se os pais tivessem essa ideia de tipo, eu quero que meu filho seja meu amigo, eu acho que muitas coisas seriam solucionadas e a gente não precisaria ficar batendo tanto em tantas coisas, né, que a gente não concorda com o filho. Então eu vejo que às vezes muitos pais eles tentam impor algo que eles já aprenderam e não tem a ousadia de perguntar, filho, mas como você pensa sobre isso? E também aprender com o filho. Então não é porque a gente vive mais anos que a gente sabe tudo, ou porque a gente viveu muito mais e leu muito mais e aprendeu muito mais que a gente tem todas as respostas. Então eu acho que os pais podem aprender com os filhos e os filhos também têm que aprender com os pais. Então para mim, os meus pais eles foram muito relevantes na minha formação por serem pais abertos, por mostrarem um exemplo de quem eles são e principalmente mostrar o exemplo através das ações deles, daquilo que eles acreditavam, principalmente sendo cristãos, eles realmente viveram isso e mostraram isso pra mim. Então, eu quero encorajar vocês pais e também os filhos que ouvirem isso a tentar criar um relacionamento com os pais sem barreiras. Eu acho que isso muda tudo. É isso aí. Deus abençoe vocês. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis, eu tenho 25 anos e pra mim é um prazer muito grande falar sobre meus pais.
Esse é um tema que me deixa muito feliz de falar, porque eu realmente acredito que os meus pais influenciaram muito na minha formação, no meu caráter e no homem que eu sou hoje. Eu acredito que tanto meu pai quanto minha mãe, nas suas particularidades, eles me influenciaram de alguma forma. Por exemplo, eu acredito que meu pai me influenciou muito em situações que eu vi como ele ia lidar com a situação, sabe? Ele tinha uma situação e a maneira como ele reagiu a essa situação, a maneira como ele enfrentou essa situação e me ensinou, sabe? E eu já me peguei reagindo a situações da mesma forma que ele reagiria. E isso eu acredito que influencia demais, tanto a criança com 10 anos de idade ou o cara que é adolescente. Eu acredito que situações que meu pai vai enfrentar ainda, eu vou me espelhar nele, eu com 25 anos, entendeu? Então meu pai foram as situações que ele passou que me ensinaram muito. E no caso da minha mãe, eu acho que não foram nem muitas situações, mas o zelo que ela teve comigo, e a forma dela de exortar e corrigir até, sabe? Desde pequeno, quando você aprende que não pode colocar o dedo na tomada, sabe? No meu caso, foi minha mãe que me ensinou, não coloca o dedo na tomada porque vai dar choque, sabe? Eu acho que o tipo de, um pouco mais a lição de moral, assim, não faz isso, não faz aquilo, foi muito da minha mãe. Claro que meu pai, em várias ocasiões, em vários momentos, a gente teve momentos que ele falou assim, desse jeito não tá certo, desse jeito aqui é certo, não faz isso, claro, com certeza. Ambos tiveram um pouco de culpa, né? Nesses dois sentidos, assim, ambos atuaram nessas duas maneiras, mas meu pai, eu acho que se destacou, o que se destacou muito na minha formação, que sempre vem à mente, foram maneiras como ele reagiu, sabe? E eu acho que é muito importante, porque a criança e o adolescente, ele cria espelhos, né? Ele olha pessoas e fala, cara, um dia eu quero ser igual a ele, então, e ele se vê naquela pessoa. E além dos pais, eu acredito que muitas outras pessoas do convívio me influenciaram positivamente durante a minha formação como adolescente, criança, adolescente e até a vida adulta. Por exemplo, o próprio Tagor. O Tagor foi um cara que, durante a minha adolescência, eu via ele como amigo do meu pai, eu tinha ele como um tio pra mim, eu via os dois muito juntos sempre. E meu pai tinha total confiança no Tagor de, não, pode levar o Denis pra onde precisar. Não, o Tagor, Val, eu quero levar o Denis ali. Não, pode levar. E eu costumo dizer que eu aprendi muito dentro do carro junto com o Tagor, sabe? Eu lembro de conversas dentro do carro. Eu lembro de ensinar... E não era nem uma coisa de, vou te ensinar isso agora. Mas era uma coisa de tipo... vamos conversar sobre tal assunto. E os posicionamentos e as conversas você conseguia... assimilar aquilo e filtrar mesmo, sabe? Cara, isso é muito legal, eu quero ser assim, nessa área da vida eu quero ser assim, é muito massa. Então eu acredito que não só os pais influenciam, mas as pessoas do convívio, né? Até a mesma criança na escola, ela acaba aprendendo muita coisa, né? E criando referências. Hoje em dia a gente tem a internet aí que tá sempre criando várias referências e tá sempre criando vários... influenciadores, né? Mas eu ainda acredito muito que os próprios pais são os maiores influenciadores, sabe? Dentro de casa, com a maneira que o pai trata a mãe, é a maneira que o cara vai aprender a tratar uma mulher. E hoje eu acredito que o homem que eu sou, a maneira como eu penso, vem muito da formação dos meus pais, vem muito do que eles passaram pra mim. E tem coisas que só vai passando de geração em geração. E eu sou muito grato a Deus pela vida dos dois. Da maneira... E assim, tem muitas ocasiões que eu acredito que no meio da sua jornada você acaba criando um senso crítico, né? É claro que os meus pais não são perfeitos e eu já vi ocasiões que eu olhei pro meu pai e eu falei, cara, isso não é legal. Eu acho que isso daí eu não vou copiar dele. E isso é uma coisa interessante também, né? Do cara desenvolver um senso crítico, o adolescente, a criança desenvolver um senso crítico, para quando ela perceber que o que você tá fazendo não é uma coisa boa, né? Você como pai, ela entender, falar, cara, isso não é legal. Ela aprender com o pai, mesmo com o pai errando, mesmo o pai não tendo a intenção de ensinar alguma coisa numa situação, agir de uma forma que não é legal, mas a criança assimilar aquilo e aprender mesmo com uma situação assim, né?
Mas é isso aí. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi muito legal falar sobre esse assunto. Eu sou muito feliz por isso. Obrigado e até a próxima vez. E aí, pessoal, o que vocês acharam, hein? Bom, né? Joia, né? Muito bacana mesmo essa perspectiva dos filhos e quanta lição isso pode trazer pra gente como pais, né? Essa realmente foi um vídeo que eu fiquei muito feliz mesmo de receber e aprender com isso. Na verdade, assim, eles trouxeram várias questões que são super legais da gente pensar, né? A primeira delas, que como nós já falamos, nós vamos ter influência. Não tem jeito, né? Não é opcional. Nós vamos marcar, de alguma forma, a vida dos nossos filhos. A questão é, qual é o legado que eu vou deixar para os meus filhos, né? O legado que eu vou deixar para eles é aquilo que eu tiver em termos de princípios, de valores, aquilo em que eu sou referência, aquilo em que eles olham para mim e veem não só uma fala, não só um discurso, mas vem a prática. Uma atitude que vale a pena ser reproduzida. Exatamente. E que assim, eu marquei de uma forma tal, não traumática, não agressiva, mas eu imprimi, exatamente, inspirei, que até depois, quando eu não estiver mais aqui, ou mesmo quando estiver longe, quando estiver numa outra situação, aquilo ainda vai estar valendo. Exatamente, isso é muito bacana, né? Essa questão da inspiração, né? De que as nossas ações, o nosso comportamento, as nossas atitudes, a maneira como a gente se comporta, como a gente reage, como foi dito muito, né, no vídeo, de que essas, o quanto isso é relevante e provoca e molda a formação dos nossos filhos, né? Com certeza. E isso é determinante, né? Agora a gente precisa sempre lembrar, essas ações, elas podem ser positivas ou negativas, né? Aí cabe a nós nos vigiarmos para que a gente faça tudo isso da melhor forma possível. Exatamente. Né? Até porque, como o próprio Felipe comentou, né, que a ação que ele via nos pais de agir como um time influenciou ele a ponto dele conseguir observar isso hoje que ele já é casado. Sim. Né? E assim, o interessante é que assim, percebe que tudo isso, referência, legado, valores, princípios, tem a ver com ação e não com o que fala só. Exato. Não tem a ver com a fala, não é só o que eu ensino, não é só o que eu digo, é o que eu sou, né? O que eu sou, o que eu faço, é isso que vai influenciar meus filhos. Não é só o discurso ou a exposição de pensamentos e ideias, né? São atos. Assim como Jesus faz com os discípulos, é muito clara essa relação. Os atos que nós praticamos, esses influenciam muito mais do que apenas a nossa exposição de ideias, os nossos discursos, as nossas falas, né? Na verdade, a nossa fala só vai ter algum valor se elas forem refletidas pelas nossas ações. Pelas nossas ações, né? Então, pode observar que tudo que os meninos falaram tem a ver com ser, com fazer, né? E é isso aí que a Bíblia ensina também, né? Quando Deus ensina o povo de Israel na prática com seus filhos, qual que é o ensino? Olha, ensinem eles enquanto vocês caminham, enquanto vocês andam, enquanto vocês comem, enquanto vocês fazem. Ou seja, é uma ação, não é só sentar, filha, agora é hora de aprender. Ó, presta atenção no que eu vou te falar. Não, é enquanto está vivendo, está ensinando. E com certeza está ensinando através do fazer, da ação. Agora, uma outra coisa que é um desafio é ensiná-los a errar e a corrigir, né? Dividir com eles as nossas fraquezas, os nossos erros, as nossas frustrações. Mostrar para eles que nós não somos perfeitos, que nós também erramos, que nós também cometemos equívocos, que também tem coisas em nós que não são legais, que não devem ser copiadas. Mostrar que nem todos os nossos projetos dão certo, que nós já passamos pelo fracasso, que nós já passamos pela frustração.
é algo muito desafiador, né? Porque a gente sempre quer ser o super-herói do nosso filho, Pois é. né? Só que nós não somos, infelizmente. Que bom seria se sempre tudo fosse perfeito, mas nós não somos. Mas quando nós ensinamos a eles e permitimos que eles vejam não só as virtudes, mas também vejam as nossas falhas, na verdade nós estamos contribuindo para o amadurecimento deles, né? E até contribuindo para que o dia que eles errarem, eles se sintam acolhidos, sabendo que é possível consertar o erro. Isso, retomar, né? Revisitar o que foi feito, identificar o que não foi adequado e reconstruir o que pode ter sido destruído com aquela ação, ou seja lá o que for, ensinar a levantar, né? Ensinar a levantar. Ensinar a levantar. Para isso a gente tem que contar das nossas experiências, das nossas quedas e de que forma que nós levantamos quando elas aconteceram, né? Com certeza. Nós não sabemos de tudo, né? Quem dera soubéssemos. Quem dera soubéssemos, né? E assim, gente, a distância de uma geração para outra, a impressão que dá é que ela vem diminuindo cada vez mais, né? Dos meus pais, para mim, havia uma diferença de pensamento, de comportamento, de entender o mundo. E até como o mundo funciona também. Sim, e o funcionamento, não só de entender o mundo, mas o funcionamento do mundo, né? Mas, por exemplo, de mim para as minhas filhas, a distância já foi menor e as mudanças foram maiores, né? E eu digo mais, da primeira para a segunda filha já houve mais mudanças, sim, né? Então, a gente não vai saber tudo, nós não vamos ter todas as respostas, né? Hoje em dia você coloca um celular na mão de uma criança de 1 ano, 2 anos, ela vai lá com o dedinho e ela já sabe mexer, né? E ela descobre como é que as coisas, como que faz as coisas. Então, assim, nós não temos todas as respostas. O mundo muda, as coisas mudam, né? Mas nós temos a sabedoria, né? E isso vai ser importante nessa caminhada. Exatamente. E pra gente não se estender muito, siga a dica que o Felipe deixou, tente construir um relacionamento com seus filhos sem barreiras, sem barreira de geração, sem barreira de moralidade. Ele precisa encontrar nos pais acolhida para fazer qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de questionamento. Questionar não é ruim, muito pelo contrário. Quando as pessoas expõem o que elas pensam, é que nós sabemos, conseguimos avaliar se o pensamento dela está indo para o caminho certo, se não está. Quando eu não dou espaço para o meu filho se expor, como o Felipe falou, que eu não tenho coragem de perguntar o que meu filho pensa a respeito de alguma coisa, eu estou impedindo que eu aprenda com ele, que eu direcione o ensinamento naquilo que de repente ele precisa mais, né? Eu estou tô negligenciando, na verdade, o ensino, porque eu não deixei espaço para que ele se manifestasse. Pai, eu acho que isso aqui não é assim, e se fizéssemos assim? Quando a gente ouve o que os nossos filhos falam, nós conseguimos identificar onde nós estamos acertando, onde nós não estamos acertando tanto, e redirecionar, reposicionar o ensinamento. E assim, né, gente, se é verdade que existem pais que têm um excesso de carência e que por isso não contrariam seus filhos, não colocam limites, não dão a disciplina necessária, não ensinam de fato, não colocam bem claro as questões de certo e de errado, isso é verdade, né? Porque muitas vezes não quer frustrar, não quer deixar o filho triste porque ele é meu amiguinho. Também é verdade que muitas vezes nós achamos que somos os donos de toda a verdade e em nome disso, de achar que nós sabemos tudo, nós acabamos distanciando os nossos filhos de nós. E aí quando eles têm dúvidas ou quando eles precisam saber alguma coisa, não é a nós que eles recorrem. Exatamente. Eles vão recorrer a outros porque nós não soubemos ser pais acolhedores e também amigos deles, né? Exatamente. A parte do acolhimento não veio. Então quando eles errarem, eles vão procurar outros. Quando eles tiverem dúvidas,
eles vão procurar outros. E nem sempre esse outro vai ter o ensino correto, vai ter a resposta certa, né? A resposta adequada. Então a gente precisa permitir que flua, haja fluência no relacionamento. Né? A gente vai se assustar às vezes? Vai. Tem coisas que pra gente de repente vai ser chocante? Tem. Mas se eles tiverem essa abertura para falar com a gente, com todas as diferenças que existem, vai ser bom demais. Porque juntos, se nós não soubermos a resposta, juntos a gente pode encontrar. Exatamente. Não teremos todas, mas as que não tivermos, vamos buscar juntos, né? E outra coisa que é importante, que eu acho que o Denis comentou, é a questão do senso crítico. Porque eles vão crescer e eles vão embora. É o natural, o processo natural é esse. Se nós não ajudarmos os nossos filhos a desenvolver o senso crítico do certo, do errado, do bom e do ruim, é o que a Bíblia nos ensina como discernimento, discernir as situações e tomar as suas próprias decisões, a gente vai estar aleijando os nossos filhos e quando eles forem, eles vão sofrer demais, vão sofrer mais do que devia e por negligência nossa, que só entregamos receitas prontas e não deixamos, não ajudamos eles a desenvolver o senso crítico de se expor e de questionar, porque como o Daniel falou, eles aprendem com a gente até quando a gente erra. Né? Ele falou, teve uma situação do meu pai que eu não achei que era legal, eu falei, não, isso aí não vou fazer. Mas só aconteceu porque o pai permitiu que ele participasse inclusive dos erros. Com certeza. Né? E tivesse esse senso crítico, foi desenvolvido isso para que ele pudesse falar, olha, isso é legal, isso não é legal, né? Porque a gente não tá com eles debaixo dos nossos olhos o tempo todo. Não vai estar. Muitas vezes a gente quer super proteger com a intenção de evitar o perigo, de livrar do perigo, mas isso é uma ilusão nossa, né? Não desenvolve um anticorpo para aquilo, né? Exatamente. A bolha protege, ele cresce ali, mas uma hora a bolha vai explodir e quando explode ele está exposto a um monte de coisa que ele nunca teve contato. Não sabe como lidar com elas. É isso mesmo. Né? Questionar não é ruim, gente. Exatamente. A gente precisa entender isso. Né? Perguntar não é ruim. Questionar não é ruim. Por mais incômodo que seja, não é ruim. Isso vai ajudá-los a ter autonomia de pensamento, autonomia das suas próprias vidas. E responsabilidade pelas escolhas, Sim. né? Eles vão saber o peso de cada uma delas. Isso mesmo. Gente, a gente quer agradecer mais uma vez o Denis e o Felipe. Foi rico demais. Sou muito feliz. Obrigada, meninas. E grato a Deus por ter conhecido esses dois rapazes, dois homens já, né? Também sou grato também aos pais. É importante que a gente mencionar que a formação deles aconteceu no berço, dentro de casa. Daí o propósito desse vídeo, para que eu e você, como pais, tenhamos entendimento de que realmente é importante a nossa referência. Verdade. Qual o legado que você está deixando aí para o seu filho? Eu tenho pensado muito sobre isso. Exatamente. Pense nisso, medite, converse com seu filho, marque um café, uma pescaria, o que for, divida com ele. Se existe algum bloqueio, alguma barreira, arranca fora. Seja acolhedor, que seu filho encontre caminho livre para fazer qualquer tipo de questionamento para você e você consiga ter as respostas ou construí-la junto com seus filhos. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Logo a gente se vê novamente. Até a próxima. Bye, bye.